Comemora-se hoje o Dia do Advogado. Na realidade, o que se comemora, meus amigos, é a fundação dos cursos de direitos do Brasil. Para quem não sabe, tão logo promulgada a independência do Brasil, todos os nossos advogados que militavam no Brasil Império, ou melhor dizendo, no Brasil reinado de Dom João VI, eram formados em Portugal. E quando Dom Pedro proclamou a independência, nós não tínhamos, meus amigos, um único curso universitário no Brasil. Viu-se então a necessidade de criar cursos universitários no Brasil. Mas qual seria o principal curso a ser criado? Criou-se 5 anos após a proclamação da independência do Brasil, lá em 1827, em 11 de agosto de 1827, 2 faculdades de direito. A de São Paulo e a de Olinda. São Paulo começou a ter uma maior adesão, estando em primeiro lugar, vindo depois Olinda, com vários cidadãos ingressando, formando-se em direito. E por que Dom Pedro teve essa ideia de criar um curso jurídico no Brasil, após a proclamação da independência? Não obstante, apenas 5 anos após a proclamação da independência. Porque, meus amigos, um país, ele existe em função do seu ordenamento jurídico. E a ordem jurídica, a ordem constitucional, que dá toda a formação de um povo, de um território, de um país, e faz com que ele seja reconhecido pelos outros estados soberanos, como também sendo soberano, é justamente a ordem constitucional. São os cursos jurídicos que vão dar a um estado esse reconhecimento de soberania. Soberania é um país que tem território, povo e é alicerçado no direito. Essa é a razão, meus amigos, porque as primeiras faculdades que foram essas 2 faculdades citadas de São Paulo e de Olinda, criadas no Brasil, foram as faculdades de direito. Criou-se então essas faculdades no dia 11 de agosto de 1827. Decidiu-se então considerar este dia como o dia do advogado, o dia que é do operador do direito. Sim, eu pessoalmente considero esse dia não só do advogado, mas um dia de todos nós, de todos os operadores do direito. Isso porque esse dia vem em homenagem justamente à criação das universidades de direito. E das universidades do direito, como todos sabemos, você se forma em direito. O direito, da faculdade de direito, vão sair os advogados particulares, os advogados públicos, os juízes, os promotores, os delegados, enfim, todos os operadores de direito saem da faculdade de direito. E é por isso que eu considero esse dia não só do advogado, mas de todos os operadores do direito. Mas no que concerne ao advogado propriamente dito, eu quero dizer que essa, para mim, é a profissão, meus amigos, mais importante do Brasil. Isso porque que é através do advogado que o cidadão vai fazer valer seus direitos constitucionais. Não tivesse o advogado e não tivesse a Constituição de 1988 prevista em seu artigo 133, que o advogado é indispensável à boa administração da justiça, não tivesse a Constituição previsto, nós não teríamos a justiça nesse país. É através do advogado que se postula em juízo, que se faz valer o devido processo legal. O Ministério Público acusa, o advogado apresenta defesa, o cidadão terá o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. E é justamente o advogado que faz valer o devido processo legal a fim de que demonstre ao juiz que prolatará sua decisão a melhor forma de prolatar a decisão
com base na observância de todas as garantias individuais do cidadão. Por isso, o advogado é indispensável para a administração da justiça. Por isso, o dia de hoje deve ser comemorado com louvor. Não fossem os advogados, a voz do povo seria ouvida. E a voz do povo, meus amigos, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do direito, é a voz da correlata aplicação da justiça, através de um Estado soberano, através de uma Constituição Federal, alcançar-se-á a justiça, mostrando ao juiz a forma de aplicar. Após ouvida a acusação, após ouvida a defesa, tenha dado a amplitude de defesa, a amplitude probatória, o devido processo legal. Somente dessa forma alcançar-se-á a justiça. Por isso, eu considero que essa é a profissão mais importante desse país. Dito isso, rendo as minhas homenagens a todos os operadores de direito nesse 11 de agosto e a todos os meus colegas de profissão que escolheram essa árdua batalha, que é fazer-se valer os preceitos constitucionais da nossa caríssima e amada Constituição da República, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Nós fazemos valer essa Constituição. Por isso o dia de hoje é comemorado. Por isso o Poder Judiciário está hoje em festa. Todos os operadores de direito estão hoje em festa. Porque através da operatividade do direito alcançaremos a verdadeira justiça. Assim, meus amigos, deixo também uma reflexão a todos os meus colegas advogados. A advocacia não é, como dito por Sobral Pinto, não é uma profissão para covardes. Feliz Dia dos Advogados para todos os meus amigos. Parabéns, comemorem!